epicentro do novo coronavírus da América Latina, o Brasil está entre os países mais atingidos pela pandemia. Os cientistas descobriram que se trata de um novo tipo de coronavírus. E por causa do coronavírus, as escolas públicas de São Paulo terão as aulas suspensas gradualmente já a partir... Many schools around the world, as you know, have shut down, some for extended periods of time, as this virus spreads. Ele diz que o Ministério da Educação está se preparando para uma possível suspensão de aulas por causa do coronavírus. Hello, guys! Oi, gente! Bem-vindos ao Teaching in Critical Times, ou em bom português, Ensino em Tempos Críticos. Esse é um podcast pensado para você, professor, profissional ou mesmo entusiasta da área da educação e que conta com o apoio da Associação Alumni USBEA, United States Brazil Exchange Alumni, e da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil. Eu sou Leonardo da Silva, sou professor de inglês no ensino básico, técnico e tecnológico da Rede Federal. E eu sou a Priscila, sou professora no Departamento de Metodologia de Ensino, no curso de Letras em Inglês, também na Rede Federal. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre envelhecimento. Pode parecer que não faz sentido falar de envelhecimento em um podcast sobre ensino em tempos críticos. Mas a questão da idade, ou mesmo preconceitos com relação à idade, se fazem muito presentes em diversos contextos educacionais. Vocês já pararam para pensar nas diferentes expectativas que temos de uma aula quando um professor é mais velho ou muito novo? E ainda, se a gente pensar na aprendizagem de línguas, como que fica a questão da idade certa para aprender uma língua adicional? Pois é, o assunto é mais pertinente do que se imagina. E se a gente considerar também o contexto da pandemia, né, o tópico envelhecimento ele se torna ainda mais necessário. Isso porque, se a gente olhar, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a definição, né, deles é que as pessoas idosas e com condições de saúde pré-existentes, elas parecem desenvolver doenças graves com mais frequência do que outros. Então, nesse sentido, esses discursos relacionados à idade, eles têm se tornado mais presentes nesse momento. E também tem toda uma discussão, né, se a gente pensar na educação, que surge dessa crença de que professores mais velhos não sabem lidar com a tecnologia, e isso acaba surgindo também de forma mais intensa nesse contexto do ensino remoto, do ensino à distância. Bom, eu acho que está mais do que claro que discutir envelhecimento tem tudo a ver com ensino crítico, com pandemia e com tempos críticos. E para ajudar a gente a refletir sobre todas essas questões, a gente tem recebemos hoje 2 convidados. Está conosco aqui o Marcos Vinícius Borges Oliveira. O Marcos é professor adjunto do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal da Bahia. E ele também está vinculado ao programa de pós-graduação em educação da UFBA. O Marcos também é doutor em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em Letras e graduado em Fonoaudiologia pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente, ele é membro do GELEP, Grupo de Estudos da Linguagem no Envelhecimento e nas Patologias. E ele se dedica ao estudo da relação entre memória e linguagem dentro de uma perspectiva histórico-cultural, dando ênfase às questões relacionadas ao envelhecimento na normalidade e em contextos patológicos. Marcos, eu gostaria de agradecer a sua presença e te dar as boas-vindas. Eu que agradeço, muito obrigado ao Leonardo, muito obrigado à Priscila também. Acho que vai ser uma conversa muito boa, muito legal, muito produtiva. Legal. E a gente tem também hoje com a gente a professora Larissa Mazzucchelli. Ela é professora de língua inglesa há mais de 10 anos, tendo atuado em escolas internacionais de idiomas, no ensino básico e no ensino superior também. Ela foi FLTA na Universidade de Utah, que é o programa Fulbright CAPES, no ano de 2013. É doutora em Linguística pelo Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, mestre em Linguística e pós-graduação em Letras em Linguística na mesma universidade. Na sua tese de doutorado, ela investigou a circulação de representações e estereótipos de envelhecimento e como eles atravessam e marcam as nossas experiências com envelhecimento. Parte dessa pesquisa foi realizada na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, com financiamento da Fulbright, no Doctoral Dissertation Research Award.
Larissa, seja bem-vinda. Obrigada, Leonardo. Obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer também a parceria do Marcos, né? E eu acho que, como ele pontuou, nós vamos ter uma tarde bem agradável, de diálogo bem interessante. Então, a gente vai começar conversando aqui um pouquinho e eu queria iniciar com uma pergunta para o professor Marcos. Para a gente começar a nossa reflexão sobre envelhecimento, Marcos, eu acho que é importante a gente pensar sobre o próprio conceito do que é ser idoso, né? Na OMS, o idoso, de acordo com a definição da OMS, ele é aquele indivíduo que tem 60 anos ou mais. No entanto, entender o envelhecimento como algo estanque, que ocorre a partir de uma faixa etária específica, né, como se do dia para a noite alguém fosse se tornar idoso. Fiz aniversário, tenho 60 anos, agora eu sou idoso. É uma perspectiva um tanto, talvez, reducionista. Como que a gente pode ter um olhar crítico para compreender esse conceito e essa questão do envelhecimento como um todo? Então, Priscila, bem legal isso que você colocou. Realmente, quando a gente vai falar dos idosos, né, a gente tem esse demarcador dos 60 anos, que é um demarcador que, inclusive, é importante, né, para assegurar alguns direitos da pessoa idosa, digamos assim. Mas, de fato, não existe nenhum demarcador biológico que diga que, assim, há 60 anos agora você é um idoso, né? Inclusive, os nossos órgãos, eles têm a sua fase, digamos assim, de envelhecimento em períodos diferentes da vida. Não existe um momento em que tudo vai envelhecer, né? Na verdade, o processo de envelhecimento ele é contínuo, né? Mas um momento que marque que somos idosos, né? Então, o que a gente tem é que em diferentes momentos históricos e assim, também pensando em diferentes culturas, você tem diferentes papéis e diferentes momentos do que a gente pode considerar que ser idoso ou não, e também formas com as quais nós vamos conversar, vamos lidar com os idosos, também vai depender disso, né? Assim, desde uma adoração e uma quase sacralização do idoso em algumas filosofias mais orientais, né? Em que ele tem aquele papel muito ligado à sabedoria e enfim, até outras culturas em que o idoso, em que ser idoso é visto como um grande declínio, é visto como uma fase da vida em que o sujeito, inclusive, deve se retirar. Então você tem diferentes formas de entender o que é o idoso. O que eu acho que é importante para a gente é pensar que assim, esse conceito nunca vai estar distante de uma relação dialética mesmo entre esse organismo, né, entre esse corpo e a cultura com a qual ele dialoga, né? Então, pensar no idoso, por exemplo, no Brasil contemporâneo, né, é pensar numa multiplicidade de fatores, né? E aí vão conviver imagens que são positivas, imagens que são negativas, mas da mesma forma você pensar o que é ser mulher no Brasil, o que é ser negro no Brasil, tudo isso está ligado ao ser idoso, está ligado a esse processo de envelhecimento. Encarando ele como um processo que se dá no tempo, que se dá na história, então ele vai se dar dentro também de todas essas características que estão ligadas ao nosso tempo, né? E que aí a gente pode, enfim, falar um pouco mais delas no decorrer daqui da conversa também. Bom, eu queria também saber da professora Larissa, né, que trabalhou no seu doutorado com a representação discursiva acerca do envelhecimento. Ou seja, como que o discurso, aquilo que a gente fala, escreve, expressa, né, sobre envelhecimento, como isso afeta a maneira que percebemos essa etapa da vida. Larissa, você podia falar um pouco sobre essa questão e talvez dar alguns exemplos de que tipos de discursos circulam socialmente sobre a idade e sobre o envelhecimento e que efeitos que eles podem ter sobre as nossas práticas sociais, no nosso dia a dia mesmo?
Claro, Leonardo. Só retomando um pouco o que o Marcos comentou, né, dessa importância da gente olhar para o envelhecimento a partir de vários prismas, né? Acho que uma das grandes questões que a gente que discute, que pensa, né, as questões de envelhecimento, vem tentando trazer mais a discussão, é a necessidade da gente colocar diversos elementos tradicionalmente associados ao envelhecimento em questão, né? Então, essa marca cronológica, por exemplo, né, é uma delas, né? Como o Marcos pontuou, é fundamental para a gente manter, né, estado de direitos, né, que devem ser garantidos para essa população. Ao mesmo tempo, a gente precisa pensar que o envelhecimento tem a ver com o desenvolvimento humano, né? Então, no limite, sempre somos mais velhos do que alguém, né? A gente tá, desde que a gente nasce, a gente tá envelhecendo, digamos assim, né? Então, assim, a gente tem sempre que olhar de uma forma crítica para essas questões, para a gente não essencializar os processos associados ao envelhecimento. E eu acho que o meu trabalho de doutorado entrou um pouco aí, né? Tentando entender que discursos são esses que estão circulando, né? Eu procurei focar um pouco mais nas propagandas, né? E por que nas propagandas? Enfim, de maneira geral, porque as propagandas trabalham com o imaginário, né? Elas precisam vender algo que seja interessante para aquele público-alvo que elas têm. E aí, nesse quadro, eu busquei propagandas que não tinham os idosos como público-alvo direto. Porque eu queria justamente ver como que as empresas, como que as marcas estavam... que figuras estavam sendo associadas ao envelhecimento, que representações de idosos elas gostariam de incluir nas suas propagandas para vender, digamos, algum produto, alguma ideia, enfim. Isso foi bastante interessante, porque eu analisei diversas propagandas, né, de 2007 a 2017. E o que a gente observa é que o idoso ainda é colocado nessas propagandas em lugares muito específicos, assim, né? Então, ele é colocado no lugar da pessoa que não sabe, que não conhece, que não entende. Então, por exemplo, eu lembro de uma propaganda de um produto de limpeza bastante famosa no Brasil, e tinha um idoso, né? Ele estava bem marcado, usando boina, ele estava carregando, né? Inclusive estava com roupa de inverno, né? Bem marcado, bem estereotipado mesmo. E aí ele estava com o produto, né? De produto de limpeza. E aí ele falava assim, né? Olha, esse produto é muito bom porque ele é biodegradável. Eu não sei o que é biodegradável, mas o meu neto me disse que é muito bom e eu acredito nele. Então, esse mecanismo é bastante interessante e a gente observou isso assim, em diversas propagandas, né? Quer dizer, aparece a voz do jovem, né, na posição do neto, para trazer aquele conhecimento, né? Então, é ele que dá autoridade para algum conhecimento. E o idoso é colocado nessa propaganda como aquele que não sabe, né? Como aquele que precisa de alguém que explique para ele a importância de um produto ser biodegradável ou não. Mas a gente tem vários outros exemplos, né? De como circulam, de que discursos que circulam. Eu aposto que todo mundo aqui em algum momento já pensou, já falou, por exemplo... tô com dor nas costas, né? Tô velho. Comprei uma grande quantidade de plantas, quero cuidar da jardinagem. Tô velha, né? Então, assim, eu acho que é importante quando a gente pensa, né, no ensino crítico, né? Ou mesmo nos estudos de gerontologia, né, que se interessam por essas questões. A grande pergunta que fica é por que a gente associa algumas atividades ao envelhecimento, né? Por que elas passam a determinar o que é ou não envelhecer? Claro,
A gente sabe que tem pessoas idosas que gostam de plantas, que têm dor nas costas, a gente não está tentando negar isso, né, Marcos? A gente entende que existe sim, né, uma série de limitações, mas eu acho que a grande questão de quando a gente está interessado por esses discursos que circulam o que é que está definindo, né? O que é que está determinando e por que algumas atividades são mais tipicamente associadas ao envelhecimento e por que outras não são, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, nesse caso das plantas, né? Por que gostar de plantas hoje, talvez hoje já nem seja mais associada tanto ao envelhecimento, né? Porque agora tem uma outra comunidade hipster aí, né? Que tá se apropriando, retomando toda essa atividade que há um tempo atrás a gente observava em memes, né? Ou na internet, sendo bastante associada aos idosos, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa situar o sujeito idoso, né? Quando a gente diz situar, é situar historicamente, situar geograficamente, né? Como o Marcos disse, pensar também as questões de raça associadas ao envelhecimento, de gênero, né? Quer dizer, envelhecer sendo mulher em São Paulo, sendo branca, não é a mesma coisa que envelhecer no norte do país, no sul do país, né? Que condições são essas? Então, a primeira coisa que a gente pensa na hora que a gente vai discutir, olhar para essas representações, e foi isso que eu observei na tese, né? É que existe uma ruptura, né? Existe uma diferença muito grande, uma certa narrativa mais homogênea, né? Uma grande narrativa na mídia, né? Na propaganda, que trata o envelhecimento, o processo de envelhecimento, como nisso que aquilo que o Marcos disse, né? Ou tá no extremo da sabedoria, então os idosos, né, vão nos dar toda a chave do futuro, ou entra naquele outro extremo, que é da incapacidade, né, da dificuldade, da falta, do defeito. E o que a gente observa é que, na verdade, existem diversas formas de envelhecer, né? É uma diversidade grandiosa que não entra. E aí essas pequenas narrativas, né? E aí eu acho que o ensino crítico tem tudo a ver com isso, entram para mostrar essas outras possibilidades, né? E eu sei que eu tô me alongando um pouquinho, mas se a gente for pensar, então, nos efeitos que esses discursos trazem, primeiro deles é a gente começar a falar de qualquer coisa que apareça na nossa vida como uma limitação, a gente começa a associar aquilo ao envelhecimento, né? Então, apareceu uma dor, é a minha idade, a idade está chegando. Quando, na verdade, pode ser algo associado ao estilo de vida, né? A forma de trabalho, enfim. Larissa, uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, associado a isso que você está dizendo, é exatamente essa questão de como o discurso do envelhecimento está geralmente associado com limitação. Quando a gente pensa no contexto de pandemia agora, tem muito assim disso, assim, a pessoa veio a óbito, mas era idoso, mas tinha comorbidade, como se fosse justificável, como se ali não é tão ruim, né? Uma pessoa mais nova vira óbito, não é tão, é mais aceitável, vamos dizer assim, né? Então, só assim, para um exemplo que tem estado na minha cabeça de como realmente o discurso ele tem esse poder de trazer diferentes efeitos na sociedade, né? Acho que sim, sem dúvida. E eu acho que esse contexto, ele dá, o nosso contexto específico da pandemia, ele tem dado muita visibilidade para isso que a gente já sabia que existia, né? Esse modo de olhar para o envelhecimento, né? Como descartável, né? Afinal de contas, qual é a contribuição em geral? Se a gente pensa que a gente está num contexto, né, neoliberal, de produção sistemática, e aí o idoso, né, nesse contexto, ele não está contribuindo, colaborando mais diretamente, digamos assim, com essa força de trabalho, da forma que os neoliberais entendem, então ele se torna desnecessário. E aí esse discurso, ele cai como uma luva, né, para justamente justificar, inclusive,
a perda dessas vidas, né? Mas mesmo antes da pandemia, esse discurso ele vai sendo materializado, digamos assim, por exemplo, na infantilização, né? Que é muito recorrente no cuidado. E eu acho que o Marcos, inclusive, pode falar bastante disso no contexto da clínica, né? Como a gente tem, como é difícil e a gente procura, né, de uma maneira crítica, questionar, né, essa associação que é feita diretamente entre mostrar afeto e cuidado através de uma certa infantilização, né? De fato, retomando um pouco o que Larissa tinha colocado, né? De fato, esses discursos, né, sobre o idoso, eles são muito pautados ainda numa visão biomédica, né? E aí a gente tem um problema que é o seguinte: a gente não está negando que existe, eu não estou aqui negando o envelhecimento, nem que algumas funções estritamente, quando você encara a função biológica de determinado órgão, ele pode, de fato, ter um decaimento, coisa do tipo. Não é isso que a gente está conversando. A questão é por que eu pauto toda a minha visão sobre o idoso em cima apenas desse discurso biomédico, que muitas vezes é um discurso orientado também para a perda, né? Quando você vai ver a própria análise das categorias que nos amparam clinicamente, né? Elas todas vêm com aqueles prefixos que significam perda, né? Afasia, como se fosse perda da fala, né? Enfim, dislexia. Sempre tem algo que demarca uma perda, que é um pouco natural do próprio processo de como esses diagnósticos têm sido narrados. E eu acho que a gente tem que ressignificar criticamente isso e passar a olhar não apenas por esse viés, mas compreender também o viés do potencial, o viés da biografia, o viés... E eu acho isso muito interessante quando a gente pega a perspectiva de um ensino crítico, né? Quando a gente pensa mais dialogicamente e a gente pensa, quando a gente vai um pouco além, isso tanto na clínica quanto na educação, dos conteúdos, e a gente passa a valorizar os dados que são concretos e da história daqueles indivíduos que efetivamente estão na nossa frente. E a gente está realmente dialogando com eles e não apenas fazendo testes de performance de memória ou testes de performance de linguagem. Não, a gente não é isso. Esse é um ponto, mas tem um outro ponto que é quando essas coisas realmente fazem sentido, quando essas coisas realmente estão ligadas à vida dos sujeitos, né? E aí eu acho que isso é fundamental. Eu concordo plenamente contigo, Max. Inclusive, eu fico pensando se isso, na importância dessa perspectiva individualizada, vamos assim dizer, quando a gente olha para o contexto de pandemia, né? E aí eu queria se tu pudesse falar um pouquinho sobre quais são os discursos e essas representações que você tem percebido em relação ao envelhecimento dentro desse contexto pandemia, e também a gente tentar refletir um pouquinho sobre o que isso diz sobre a nossa perspectiva enquanto sociedade, né? O que isso está falando sobre a maneira que a gente está lidando com pandemia, envelhecimento e etc. Eu concordo com o que a Larissa colocou sobre esse período, né? Sobretudo no momento em que ela coloca que a pandemia em si não inventou as representações que a gente está vendo, né? E aí eu acho importante retomar algumas coisas, né? Tanto que a gente está num contexto neoliberal que acelera e aprofunda um processo de individualização e às vezes até de responsabilização por escolhas que nem sempre a gente teve, né? Então aí se você já entrar na questão da previdência e pensar no Chile, que tem um número altíssimo de suicídio de idosos, e de como o Brasil vem se espelhando nesse modelo, que é um modelo que sobre-responsabiliza o idoso como se ele não tivesse nenhuma parte
de uma coletividade. Então, só estou situando isso para que a gente já vai chegar aqui na Covid, né? Tem um livro que eu acho muito importante sobre o envelhecimento, que chama A Velhice, né, da Simone de Beauvoir. E ela fala uma coisa que eu acho muito importante para a gente pensar, né? Ela diz que essa etapa, né, dos idosos, ela aprofunda o fosso que separa os privilegiados do restante da população. E ela fala também que a velhice denuncia um fracasso de uma civilização, né? O modo como essa velhice acontece, obviamente. Então, se a gente pensar nisso, para mim, pelo menos, essa ideia do aprofundamento que separa esse período do coronavírus veio, de fato, para aprofundar isso muito, sabe? Porque as desigualdades, a maneira, a forma como se lida com o envelhecimento ficou muito exposta, ficou muito claro, né? Uhum. E existe, sim, é claro que existe tem que existir um certo cuidado, sem dúvida nenhuma, né? O Brasil tem 28 milhões de pessoas, né, nessa faixa etária, é quase 13% do país, né? A Covid, né, se a gente pegar aqui nas últimas semanas, né, e fizer mais ou menos uma média, quase ali 70% dos que vão a óbito, infelizmente, são os idosos, né? Uhum. Então, assim, isso nos demonstra alguma contradição, que, assim, ao mesmo tempo que a gente aparenta estar preocupado, e estamos, né, e que queremos cuidar, aparecem discursos que infantilizam os idosos, que colocam que eles não, como se eles não tivessem nenhuma possibilidade de autonomia, que não fossem lúcidos o suficientes para refletir sobre as próprias questões, né? E o que é pior, né, é isso que você mesmo colocou, Priscila, que é o surgimento de alguns discursos que parecem não dar conta de pensar sobre os idosos, né? A gente vê desde a ideia de uma gripezinha, né, que muita gente coloca, até uma ideia mais eugenista do corpo atlético, do corpo saudável, do corpo jovem, né? E tem uma pesquisadora, chamada Alda Mota, ela numa matéria do Correio da Bahia, aqui um jornal local, né, daqui de Salvador, ela colocou assim: olha, eu não duvido que tenha muita gente por aí achando que o coronavírus vai fazer uma limpeza social. Uhum. A gente chegou ao absurdo de ouvir, né, que a morte dos idosos melhoraria as contas da Previdência, que a economia não podia parar. A Larissa, ela pode até falar um pouco melhor, né? Mas então eu acho que existe essa contradição de reconhecer uma necessidade que de fato existe de preocupação dos idosos e de no meio dessa necessidade do cuidar, ultrapassar certas fronteiras que vão para a própria violência, para o próprio preconceito, né? Para o próprio, enfim, pro idadismo, né? É até uma violência emocional, né? Eu fico pensando assim, porque é como se a gente, por exemplo, assim, esquecesse que a pessoa idosa, dentro desse discurso de pandemia, estando ouvindo o tempo todo, né? Nossa, é muito perigoso, o que de fato né? A gente não está questionando, como tu falou, né? A necessidade de tomar-se cuidados, as precauções, a existência, vamos dizer assim, de um grupo de risco, mas assim, o impacto emocional que isso tem numa pessoa que tá ali ouvindo o tempo todo, olha, é muito perigoso, meu Deus, né? E aí você fica naquela situação assim da ansiedade, como se a gente esquece que essa pessoa também vai ficar ansiosa, também vai estar preocupada, né? Como se a gente apagasse isso, assim. A gente não discute esses pensamentos, né? Quando se trata de pessoas idosas. Perfeito, Priscila. Eu acho que o que você está me dizendo me lembrou de novo, né, essa passagem da Marilena Chaui
num livro, na terceira edição, na verdade, da Memória e Sociedade, da Ecleia Bose, que é um livro bastante importante também, eu gosto bastante dele. A Marilena Chauí fez a apresentação desse livro, né? E aí ela fala que a partir da leitura do livro da Ecleia, ela fica com a seguinte sensação, de que envelhecer no Brasil é lutar para continuar sendo homem, né? No sentido exato disso que você contou pra gente, né? Parece que a gente esquece das necessidades, dos desejos, dos medos que as pessoas que estão envelhecendo, né, têm, né? Então, assim, é como se a gente tivesse que continuar lembrando a sociedade que eles são sujeitos de direito, né? Que são sujeitos que ainda estão na linguagem, que são sujeitos que têm desejos, vontades, medos, incoerências, porque, querendo ou não, eles ainda estão naquilo que a gente chama, de uma forma bastante abstrata, de desenvolvimento humano, né? E eu acho que por conta daquilo que o Marcos apresentou bem, né, pontuou bem, essa visão muito biomédica do envelhecimento acaba fechando o nosso entendimento, né, para o envelhecimento, e a gente acaba olhando para isso apenas desse ponto de vista do corpo que matura, né? A gente sempre ainda vê, por exemplo, nos manuais de gerontologia, geriatria, a definição de envelhecimento como a maturação, né? Como o período após a maturação, né? Então, assim, essa associação constante com essa visão biológica unicamente traz muitos efeitos negativos, né? Pensando no discurso agora da pandemia, nisso que você, Priscila, e o Marcos comentaram, eu lembrei de uma explicação que surgiu logo no comecinho da pandemia, quando ela surgiu aqui no Brasil, pelo Catraca Livre, né, que a gente sabe que é um jornal que tem uma abrangência grande, né, especialmente numa faixa etária jovem, digamos assim, e eles fizeram uma sequência de stories no Instagram acalmando as pessoas, né? Como estava naquela fase ainda de acalmar todo mundo, olha, vai dar tudo certo, tá tudo bem. E os dados que eles utilizaram era de que não tinham jovens que ficavam doentes, porque naquele momento a gente ainda pensava nisso. E aquilo, de uma forma, aquilo me pegou muito, né? Porque a gente já sabia do número grande de idosos que estavam morrendo, já sabia que a população, né, de maior risco, e eu senti aquilo como uma falta de sensibilidade, de respeito, enfim, uma presença bastante clara do que é envelhecer no Brasil, que é você ser retirado dos dados, né, para acalmar uma certa população. É desse tipo de violência também que a gente está falando, né? Como ela vai marcando tudo que a gente fala, faz e convive com velhos, né? Então, assim, eu tenho uma série, um arsenal quase, de memes que eu venho recebendo e pegando na internet sobre a pandemia e sobre idosos, né? Então, por exemplo, associação com crianças, né? Eu recebi uma daquelas imagens, assim, atenção, crianças acima de 60 anos, tem um carro preto no bairro pegando idosos para fazer sabão, não saiam de casas. Essa necessidade de associar o idoso com aquela criança que não entende, né? Aquela necessidade de criar uma narrativa fantasiosa que muitas vezes a gente utiliza com crianças, né? Para protegê-los, justamente porque eles não são capazes de entender a gravidade da situação. Ao mesmo tempo em que ninguém senta com eles para conversar quais são seus medos, né? O que está acontecendo, enfim. Eu acho bem interessante a gente pensar nisso que vocês falaram, de que, na verdade, esses discursos eles já estavam presentes antes da pandemia, né? E agora eles estão mais visíveis, mais potencializados, digamos, né? E a gente pode pensar também nos discursos relacionados a envelhecimento e idade no campo de ensino e aprendizagem, né? Então, eles também estão presentes muito fortemente na área de ensino de línguas, por exemplo, né? Então, existe muito essa crença, né, esse senso comum que diz, por exemplo, de que para você aprender uma língua de uma forma bem-sucedida, você precisa ser jovem e que a partir de uma certa idade você não vai mais aprender a língua ou você não vai aprender direito, né? Então eu queria saber um pouco da Larissa, como é que você vê essa relação entre idade e aprendizagem?
Então, Leonardo, essa é uma questão, ela é bastante forte, né, nesse contexto de ensino, e eu acho que ela tem bastante a ver com todas essas outras questões que a gente tá conversando sobre, né? Mas uma questão interessante é que quando a gente fala, por exemplo, de idadismo ou da questão da idade, ela atravessa todas as faixas etárias, né? Eu lembro de quando eu comecei a dar aula no segundo ano de faculdade, né? Então eu era bastante nova, tinha lá 18, 19 anos, e eu lembro de diversas situações em que muitas pessoas se sentiram absolutamente desconfortáveis por terem aula com uma pessoa tão jovem. Claro que a gente não é a mesma questão, né? As violências são absurdamente diferentes, a gente nem está tentando ranquear, né? Quem é que sofre mais, uma coisa ou outra. Mas acho que é importante a gente pensar essa ideia de aprender só ser possível para uma faixa etária. Ensinar só ser possível para uma determinada faixa etária, o que é que isso significa, né? Porque o aprendizado acontece na vida inteira, né? E aí, quando a gente pensa nessa questão da idade ideal para aprendizagem de uma segunda língua, né, ou de uma aquisição, a gente vai ter diversas teorias que estão tentando investigar, né, que tentam bater o martelo, mas a gente tem muita informação contraditória, né? Ao mesmo tempo que a gente tem pesquisas que mostram, né, que falam ou que se apoiam naquela ideia de que o cérebro é super flexível, né, na infância, porque ele está, né, se formando e etc. A gente tem outras pesquisas mostrando a eficácia e a possibilidade de aprender qualquer língua em qualquer momento da vida, né? Então, assim, um percurso teórico, né, que a gente segue no GLEP, a gente não pensa no cérebro, naquele disembodied brain, né? A gente não pensa num cérebro sem corpo, né? Sem história, sem sujeito, né? Toda vez que vem essa questão da idade da aprendizagem, eu penso, mas essa idade é de quem, né? Porque é preciso fazer uma crítica, né, a determinadas correntes teóricas que abordam unicamente o cérebro desconectado do indivíduo, desconectado do mundo, desconectado da sua história, né? Eu acho que a neurolinguística discursiva, né, vem questionando isso desde a tese da professora Codri, né, o Diário de Narciso, e ela fala muito disso, assim, da necessidade da gente pensar um sujeito situado, né, situado historicamente, culturalmente, de um cérebro que é dinâmico, e aí o Marcos, inclusive, pode falar, né, do trabalho dele sobre cognição e memória, né, que cérebro é esse, e da linguagem como atividade humana. Então, se a gente parte desses pressupostos, né, se a gente entende o sujeito de maneira situada, o cérebro de uma forma dinâmica, né, ou seja, que vai se adaptando, que, claro, tem fases diferentes de maturação, mas existe um dinamismo, né? A gente tem aí diversos estudos da neurociência hoje em dia mostrando que o cérebro continua a se reorganizar ao longo da vida, e a importância dos aprendizados, né, da relação que o sujeito estabelece com a língua, com a cultura, com o ensino, com a sua própria experiência, na própria saúde desse cérebro, né? E na linguagem, enfim, se a gente pega esses três elementos, eu acho que a questão da idade, ela passa a ser uma questão menor, entende? E aí eu acho que é importante a gente fazer uma crítica a uma certa neurociência, uma neurociência neoliberal, digamos assim, que tem tentado entrar na sala de aula, né, com uma resposta salvadora ao ensino de língua, né, aquilo que, sei lá, muitas metodologias, aquilo que pareceu as metodologias comunicativas pareceram ser a resposta, né, para o problema de ensino de inglês há umas décadas atrás, parece que a neurociência está entrando para dar essa resposta. Então vem a questão da idade, né, vem a questão desse cérebro, mas um cérebro dissociado do corpo. Então, eu acho que a mesma noção que a gente leva, né, para a gente colocar o envelhecimento em debate é que a idade não pode ser determinante.
ela não pode determinar as possibilidades, né? A gente vai ter que pensar em estratégias diferentes, em capacidades diferentes, em contextos diferentes, né? Mas elas não podem destituir o sujeito da possibilidade de reflexão, de crítica, de crescimento, de desenvolvimento, né? E é engraçado porque quando a gente pensa, essas estratégias que a gente vai ter que pensar específicas, né, para um público mais idoso, é como se para esse público a gente estivesse fazendo um favor. Mas na verdade, isso é real para qualquer público, né? Qualquer ensino que tu faz, se tu levar em consideração o indivíduo e o contexto, tu vai fazer escolhas de acordo com os indivíduos e com os contextos, né? Então, isso não é uma coisa a mais que se está fazendo, né? Uhum. E essa escolha tem que olhar para questões que vão além da idade, né? Que são vários contextos, né? Várias questões identitárias aí que somam a questão da idade, né? Então, eu acho bem interessante essa problematização, né? Porque, de certa forma, a gente costuma entender a questão da idade, do envelhecimento, de uma forma bem estereotipada e desconsiderando o sujeito em sua complexidade, né? Acho que é isso que fica, para mim, bastante das duas falas, tanto do Marcos como da Larissa, assim. Eu acho que é fundamental pensar dessa forma, né? E eu acho que essa é a maneira, como a Larissa bem colocou, assim, é a maneira que você tem de se contrapor a alguns discursos e efetivamente atuar criticamente, né? E eu acho isso... eu acho que esse é um caminho, que é o caminho assim, de você não homogeneizar, né? Pensar assim, os idosos, como se os idosos fossem os idosos, sei lá, um ideal de idoso abstrato e o que eu vou fazer para um idoso vai servir para todos os idosos, né? A Larissa falou do trabalho que eu venho fazendo, e eu tenho feito um trabalho que se relaciona com a questão da memória dos idosos. E para mim foi um trabalho que eu fiz aqui no Centro de Referência e Atenção à Pessoa Idosa aqui em Salvador, né? E uma coisa que para mim ficou muito claro é que, assim, para além desses testes de performance que se tem de memória, em que o sujeito tem que gravar 3 palavras e dizer daqui a, sei lá, 3 minutos, ou que tem que dizer coisas de trás para frente que não faz o menor sentido para a vida dele. Lá no meu trabalho, eu atendi um senhor, eu acho assim, fantástico, inesquecível para mim, que era um senhor de Maragogipe, que ele já tinha um processo que era senil, né, da senilidade, ele já realmente tinha uma síndrome demencial. Mas ele não se recordava, por exemplo, se ele estava em Salvador, se ele estava em Maragogipe, ele não se recordava o que tinha tomado no café da manhã, ele não recordava o nome dos familiares, num processo mais avançado. Mas quando eu fazia um trabalho com ele, com fotos, né, e como ele era pescador, eu levava fotos de peixes, levava fotos da cidade de Maragogipe e pedia para ele contar. Cara, teve um dia que ele olhou uma foto e me contou uma história durante quase 15 minutos, sem parar, em que ele falava o nome do pai, da mãe, do avô, e no meio da história que ele contava, ele mesmo dizia, olha só, eu lembro, olha só, lembrei, né? Então, assim, quando a gente encara de frente essa perspectiva de que, olha, tem que fazer sentido, né? Tem que dialogar, não é... E que na área da educação, eu penso que, assim, ir além do conteúdo, né? Articular o conteúdo com a vida, né? Pensar nas realidades, né? Como já foi colocado aqui, né? Esse idoso, por exemplo, que morava no interior, né? Tem outro idoso que mora em Salvador, tem aquele que mora na favela, tem aquele que mora em São Paulo. Então, assim, saber lidar com essa complexidade, eu acho que é o que é realmente rico e que pode mover a gente num outro sentido. Sem dúvida. Uma coisa também que eu fico pensando é que da mesma forma que a gente vai encarar o idoso aluno, né, dentro da sua individualidade, dos seus contextos específicos, a gente também precisa ter essa mesma perspectiva quando a gente olha para o professor,
né? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, relacionando professor, envelhecimento e esse contexto de pandemia. Nesse contexto que a gente está vivendo, a gente sabe que a gente precisa manter isolamento social, né, para evitar a propagação da Covid-19, e a gente tem, dessa forma, utilizado a tecnologia como uma ferramenta para realizar a interação social e para mediar o processo de ensino e aprendizagem, né? Então, basicamente, os professores têm dado aulas através, enfim, da tecnologia. E a gente sabe que no senso comum existe aquela ideia de que tecnologia é algo jovem, né? É algo que só o jovem domina. Então, se a gente pensar mais especificamente nos professores, eu queria que vocês comentassem um pouco qual é o efeito que esses discursos sobre idade têm nessa construção da identidade desse professor, né? E como isso acontece nesse contexto de pandemia, quando a gente pensa no ensino remoto, no ensino à distância, que depende da tecnologia, né? Como é que fica esse professor que teoricamente, né, no senso comum não sabe lidar com tecnologia, vai fazer besteira, enfim, é o que a gente ouve muito por aí, né? Então, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso, por favor. Eu acho essa questão fantástica, assim, por vários motivos, né? O primeiro deles é essa insistência que a gente tem do senso comum mesmo, de associar a tecnologia ao jovem. E aí, toda vez que eu vejo isso, né, eu me pergunto, mas que tecnologia que eles estão, que o senso comum que aparece aí? É saber utilizar o TikTok? Porque, sim, talvez eu realmente não saiba utilizar o TikTok como os meus alunos de 15 anos, né? Mas os meus alunos conseguem utilizar as ferramentas tecnológicas sem ajuda? Porque, assim, eu fico pensando, por exemplo, na ferramenta Word, né? A ferramenta de escrita. Tem diversas ferramentas dentro desse software que os alunos, eles não sabem utilizar, como nós, adultos, digamos, sabendo, ou nós que temos um certo caminho com a escrita, né, diferente, né, quem escreveu uma tese usando Word sabe de diversos truques, né, e já teve muita dor de cabeça para conseguir arrumar aquele texto. Então, eu digo um pouco isso para a gente justamente colocar em questão, né, que tecnologia a gente está querendo dizer quando a gente diz que, em geral, né, o senso comum está afirmando que o professor não sabe utilizar, né? É uma ferramenta de vídeo? É uma ferramenta de gravação? Bom, diversas pessoas não souberam usar e todos nós aprendemos, né? Então, eu fico me perguntando o quanto que, quando essa questão aparece, né, para o público, né, digamos assim, para a sociedade em geral, o quanto, na verdade, ela só aparece justamente porque existe um preconceito de idade associado a ela, né? E não só a ideia do professor, né, mas é um certo professor que digamos, utilizado, né? É um professor que tem uma certa idade. Né? Um professor jovem não vai ter que lidar com essa questão, né? Ainda que ele possa ter dificuldades com diversas tecnologias, né? Então, eu vejo essa questão como muito interessante, justamente porque para mim, ela se torna como mais uma evidência desses diversos preconceitos que vão atravessando, né? Que marcam o nosso olhar para o envelhecimento, né? E aí tem outras questões que aparecem também, né? Assim, a gente está preocupado com o professor saber gravar ou conseguir fazer um uso pedagógico disso, né? Exatamente. E aí, a questão que aparece a escola, ela tem estrutura para possibilitar esse aprendizado, essa reflexão? Porque aí o uso pedagógico, e se for pedagógico crítico, ele demanda um tempo, ele demanda uma reflexão, quer dizer, eu tenho diversos colegas dizendo, assim, né, diversos relatos de escolas que foram mudando constantemente as suas decisões, né, e sem ouvi-los, né? Então, assim, que estrutura a gente está dando para esses professores, seja de escola pública, seja de escola particular, seja de classe média alta, né,
para que a gente possa pensar pedagogicamente qualquer tecnologia. E aí é sempre legal lembrar que papel e lápis também são tecnologias, né? Uhum. E que dar um papel e lápis para um professor e para um aluno não vai garantir que aquela aula seja eficiente, seja significativa, né? Então, assim, acho que o que fica, né, com essa relação com a tecnologia, essa preocupação é mais uma presença desse preconceito de idade, né? E desvirtua as questões importantes que dizem respeito às condições de trabalho desse professor, as condições materiais, né? E falando do professor de língua inglesa mais especificamente, o mercado exige constantemente, né? Se a gente for pensar, CPI, é CELTA, é Delta, é mestrado, é Professional Development, é tecnologia. E aí, que condições materiais a gente está dando para esses professores para eles serem capazes de atuar de maneira crítica ou pedagógica todo o conhecimento que eles têm, né? Inclusive, Larissa, eu fico pensando muito assim na preocupação das secretarias, enfim, dos governos, né? O pessoal que é responsável, vamos dizer assim, por administrar a educação no Brasil. Às vezes, a preocupação é muito grande em garantir a gente vai disponibilizar uma plataforma e aí todo mundo vai botar o seu conteúdo nessa plataforma. O professor gasta um tempão gravando um vídeo, né? E aí, ele não sabe, ele sabe, é porque é uma pessoa mais velha ou não. E aí eu fico pensando, mas cadê o outro suporte, né? Não adianta você ter, como tu falou, ter a plataforma, ter a tecnologia, aprender a gravar o vídeo, se a maneira que você está trabalhando aquele conteúdo, às vezes é uma maneira apenas transmitindo, né? Uma educação onde, na verdade, você poderia encontrar aquilo ali em qualquer outro espaço, né? Então é muito assim, o suporte pedagógico às vezes fica de lado, né? E aí é isso, né? Que tipo de uso de tecnologia está sendo feita, né? Eu acho que o que vocês colocaram, né, e que eu acho bem importante é de fato pensar nesse uso, qual o uso que está sendo feito dessa tecnologia e como essa tecnologia vai de fato estabelecer uma ponte, né, entre professor e aluno. Eu tenho total confiança nos professores, na capacidade, na possibilidade de aprendizado e de uso pedagógico. Agora, eu acho que tem que ser dadas as condições também, né? Assim, eu vejo um movimento meio atropelado e que, particularmente, me preocupa muito as questões de saúde mental dos próprios professores, né? Até que ponto eles estão sendo ouvidos, né? Ou eles estão sendo apenas, né? Como é que posso dizer? Mais um na máquina de dar uma continuidade sem refletir muito sobre aquilo que de fato nós estamos passando, né? Então, assim, é fato que a gente nunca para de aprender e que a gente pode aprender, mas, assim, também não é um aprendizado compulsório, né? Você tem que ter condições, você tem que ter um tempo de maturação, enfim, outras questões. Agora, com relação ao que a Larissa falou, eu achei bacana uma coisa que eu até lembrei, que diversos amigos meus, assim, tiveram que se adaptar um pouco, ou estão fazendo vídeos para congressos, né? E eles falam, nossa, como é difícil, como eu estou apanhando disso aqui, né? Longe de ser algo restrito aos idosos, sabe? É um processo, de fato, da gente pensar. Agora, eu realmente gostaria de destacar um pouco essa questão da saúde mental, né? Não só, assim, os professores ainda mais, né? Que muitos estão sobrecarregados e trabalhando, assim, feito loucos, né? Mas, de maneira geral, a gente está passando por uma pandemia, né? Ninguém está dormindo muito bem, ninguém está na plenitude de suas funções, né? Então, acho que é importante pensar nisso também. Com certeza. Eu queria saber de vocês, né, para a gente finalizar a nossa conversa, o que vocês diriam, né, para o professor que nos ouve, pensando sobre essas reflexões todas que tivemos, né, sobre envelhecimento e como que elas podem informar o professor, ou mesmo como que esse entendimento
digamos, mais contextualizado, né, e menos essencializado, que foge desse estereótipo? Como que ele pode informar o professor até na sua prática pedagógica, né? E que recado, né, algo bem livre também, o que vocês gostariam de dizer para os nossos ouvintes? Eu acho que a primeira coisa é a gente colocar em questão, né, o nosso próprio envelhecimento, o nosso próprio olhar sobre envelhecimento, né? Acho que quando a gente coloca em questão, né, a gente começa a olhar para isso de maneiras diferentes, né? A gente começa a desnaturalizar, né? A deixar de falar que envelhecer é óbvio que é perder, mas é claro que é, né? Não existe nada que não possa ser assim. Eu acho que essa é uma questão bastante importante para mim, né, em especial. E é um convite, na verdade, para a gente tirar esse automatismo, né? E observar as potencialidades, né? Nem sabedoria, nem perda total, né? Olhar para as diversas experiências de envelhecimento que estão aí, né? E o professor, né? Nós, professores, lembrarmos, né? Trabalharmos com a nossa própria insegurança, né? Com a nossa própria questão, né, do que a gente é capaz ou não de aprender, de ensinar, né. Acho que é importante a gente lembrar, como o Marcos também apontou, que a gente está vivendo uma grande pandemia, né. A gente está vivendo algo que é traumático, né, socialmente, e que nós estamos aprendendo, né. E nesse processo de aprendizagem precisa ter cuidado conosco, né. É preciso ter um olhar amoroso, né, para o que a gente está tentando, para aquilo que a gente está errando, para aquilo que a gente está acertando, e criando relações de apoio, de segurança com quem estiver por perto e disponível, né, para a gente conseguir superar esse momento crítico, né, esse momento de crise. Eu concordo muito com o que a Larissa colocou, e principalmente no que diz respeito a se pensar um pouco, se escutar um pouco, respeitar o próprio tempo, compreender o tempo que a gente vive, né? E aí tem um certo cuidar de si também, né? Que é no sentido de olha, eu sei que está difícil, mas nós estamos passando também por um momento difícil, né? Não é uma coisa simples pelo qual a gente está passando. Então, eu acho que é bem importante estar compreensível às próprias questões da saúde mental sua, mas também dos seus estudantes, dos seus pares, né? Refletir sobre isso, refletir sobre como esse modelo de produção e cobrança como é que ele se articula com esse período, ou se ele não se articula nesse período. Eu acho que isso é uma coisa importante de se pensar. E também uma coisa que eu queria colocar é que, assim, eu acho que essa pandemia, ela incidiu em algo que é a nossa responsabilidade intergeracional. Nós fomos obrigados a pensar numa responsabilidade, numa responsividade, quem já não pensava muito, né, entre as gerações, né, porque é um fato de que a maioria das pessoas que vão a óbito são os idosos, mas é um fato também que quando você vai na rua, não é a grande maioria que eu tenho visto, não são dos idosos. Então, assim, o cuidado que que não sou idoso, tomo, refletirá naquela ponta lá que é dele. Então, implica em você ser responsável pelo outro. E aí eu acho que isso é bem importante, que a gente pensar um pouco nessa dimensão da própria alteridade, né? De pensar no outro. E essa responsabilidade intergeracional que eu estou falando, gente, ela não é só entre um e outro, mas assim, você mesmo pensar, né? O idoso, a gente é o idoso, a gente nós estamos no processo de envelhecimento, nós não estamos fora desse processo, acima dele, falando sobre ele, nós estamos dentro desse processo e conversando sobre eles. E, por fim, né, a necessidade de ouvir. Eu acho que isso a Larissa colocou
rapidinho, e eu vou retomar que assim, a gente temos que ouvir como mediadores que somos, né? Temos que estar mais atentos a ouvir o que os idosos têm a dizer, né? E aí vai aparecer de tudo, vai aparecer desde aquele que acha que está num período muito bom, até aquele que acha que está tudo uma porcaria mesmo. E aí é isso, vamos ouvir, vamos conversar, vamos lidar. Eu acho que é a dica que é assim, o que eu falaria mais para os professores que diretamente estão ligados, né, com o ensino de idosos, essa necessidade de ouvir e de entender, de trabalhar com a biografia, né? Eu acho isso muito bonito e muito importante. Bom, gente, queria agradecer muitíssimo a presença, né? Presença virtual, mas mesmo assim foi uma discussão muito, muito importante. Acho que a gente trouxe aqui vários pontos que são muito, muito relevantes para a gente pensar o contexto da pandemia e também o contexto do ensino, né? E relacionando a questão do envelhecimento, que numa primeira olhada pode parecer muito distante da sala de aula, mas que tem tudo a ver com a nossa função enquanto professor, né, enquanto educador. Então, acho que esse olhar crítico para o envelhecimento ele é muito importante para a formação pedagógica, né, e para a nossa formação enquanto educadores. Então, queria agradecer muitíssimo. Obrigado, Marcos, pela presença. Obrigado, Larissa. Foi um prazer tê-los aqui hoje. Eu gostaria de agradecer novamente, então, esse diálogo, né, essa conversa e essa possibilidade de falar de um assunto tão importante, né, que a gente vê, infelizmente, pouco, né, no contexto de ensino de língua, né, que é a questão do envelhecimento, Leonardo e Priscila. Então, eu gostaria muito de agradecer o convite de vocês. Gostaria muito de agradecer ao Marcos, mais uma vez, pela parceria já de longa data. Sempre bom te ouvir, Marcos. Eu também gostaria muito de agradecer essa oportunidade, agradecer o Leonardo, a Priscila, agradecer também a Larissa, né? É sempre bom conversar com a Larissa. A gente sempre aprende muito e é muito legal, assim. Dizer que eu considero muito bom que vocês tenham formulado um papo com essa temática. Ela, de fato, necessita ser mais discutida e, enfim, fica meu agradecimento aqui pela conversa. O prazer foi todo nosso, a gente agradece imensamente, então, a participação de vocês mais uma vez. E também queria agradecer a todo mundo que está nos ouvindo e convidar para que vocês interajam com a gente, nos deem um retorno, o que vocês pensam sobre essas questões que a gente discutiu hoje. A gente pode conversar através do nosso e-mail. Eu vou passar, para quem ainda não sabe, é contato.ensinocritico@gmail.com. Então, eu vou repetir, contato.ensinocritico@gmail.com, e fica aí, então, o nosso agradecimento a todo mundo. Um abraço e fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.